Olá gente, tudo bem? Hoje com o vídeo da série Design de Interiores. Bom, vim contar pra vocês como foi o meu quarto semestre, no caso as disciplinas que eu vi no quarto semestre, onde a gente teve 8 disciplinas. Como vocês viram no outro vídeo, a gente sempre tinha menos, acho que era 6, se eu não me engano. Eu não lembro certo, mas a gente tinha menos. E esse último a gente teve 8. Foi um baque pra gente, porque a gente sempre estava acostumado com menos. Lembrando a vocês que cada universidade ou estado, as disciplinas vão ter os nomes diferentes ou vão ser outras. Então vamos lá começar. Primeira disciplina, Projeto de Design de Interiores 2, né? No terceiro semestre eu tive sobre Projeto de Design de Interiores 1. Agora eu não lembro exato o que foi que a gente viu nesse, tá? Você clica aqui no card e assiste o vídeo anterior que você vai ver o que foi que teve nesse terceiro semestre sobre essa disciplina. Só que lá foi o 1 e agora o segundo era o tipo de disciplina onde a gente estimulava a gente a ter criatividade. Estimular como ter criatividade, como chegar à criatividade, quais eram as etapas necessárias para poder ter uma criatividade, desenvolver, passos que levam a isso, formas que levam a você criar, ter novas ideias. Era uma disciplina assim que o professor... Algumas aulas eu confesso a vocês que eu achava um pouco chata, mas fazia totalmente sentido, mas isso vai do aluno, tá gente? Cada aluno tem sua ponto de vista, tem seu argumento sobre cada coisa, né, que se vê, enfim, coisas da vida mesmo. Então aí a gente teve umas aulas assim que ele mostrando algumas coisas novas que tem no mercado, né, que mostra bem que foi algo bem criativo, algo bem original, né, uma disciplina assim para você desenvolver mesmo, ter uma originalidade nas suas coisas que você for desenvolver, nas suas ideias, nas suas criações. Também foi falado sobre projetos temáticos. Projeto temático quer dizer eu fazer um projeto relacionado à Bahia, só que uma forma criativa, uma forma de ter ideias, de uma forma onde eu trabalho esse tema, só que de uma forma original, de uma forma nova, que desenvolva realmente a criação, que saia da cachola, sabe, assim, que a gente saia da mesmice, que saia do óbvio e ir por algo totalmente diferente. Então é uma disciplina que estimulou bastante a criatividade. Projeto de grande porte. No projeto de grande porte, ele foi uma disciplina relacionada aos projetos grandes. Quais são esses projetos de grande porte? São um hospital, uma clínica, um restaurante, uma casa de eventos, uma pizzaria, uma boate. Então nessa disciplina a gente viu sobre a concepção, o planejamento, as execuções dos equipamentos que envolvem nesse projeto. Porque você acha o quê? Porque tem uma diferença, gente, desses comerciais maiores para os menores, porque a gente tem que ter algumas preocupações a mais, entre aspas, digamos assim, né? Tem uns equipamentos próprios para determinado algum tipo de comércio e principalmente quando ele é maior, tem que ter uma preocupação um pouco além. Então ele é um pouco diferente, envolve muita coisa que acaba a gente nem sabendo, tá? Então a gente teve um trabalho que a gente teve que visitar um desses projetos grandes que a gente estava desenvolvendo. O meu, como eu falei, uma casa de eventos, então eu tive que conhecer uma casa de evento de grande porte aqui em Salvador, onde eu entendi, né, vi sobre as normas sobre segurança, sobre incêndio, coisas relacionadas à audição, né, que no caso os ruídos, a absorção da acústica, a propagação da acústica, sobre os ruídos, né, que você se preocupar ao arredores, né, já que com a casa de evento vai ter bastante som, tem que ter essa preocupação com os arredores dele, esses índices de propagação de som e outras coisas a mais que envolve. Então é algo bem complexo, né, porque cada projeto ele tem suas particularidades, seja um comércio bem pequeno, médio, de grande porte. Outra coisa também foi a maquete volumétrica, que no caso é essa daqui, ó, que é só pra gente ver, ter noção de espaço. Isso aqui também vai ajudar tanto no fluxograma, tanto no tamanho que a gente deixou, né, as metragens, o metro quadrado que a gente deixou no ambiente. Então com essa maquete volumétrica, que é bem simples de fazer, que é só usar esse papel aqui que eu esqueci o nome, a gente tem uma visão espacial do ambiente, onde a gente consegue entender melhor sobre o espaço e sobre o fluxograma de um ambiente a outro. A gente consegue ver algumas coisas que tem que consertar, coisas que tem que melhorar. Aqui ele tá assim, mas teve coisa que a gente mudou depois. Aí quando a gente viu, a gente falou, acho melhor a gente mudar algumas coisas aqui. Aí acabamos mudando. Então ele vale muito a pena pra gente poder compreender melhor o ambiente, já que na faculdade a gente não tem como ter acesso ao projeto que a gente está desenvolvendo, né? A planta baixa que a gente recebe não tem como. E desenvolvendo uma maquete dessa aqui, dá essa sensação, digamos assim, de você estar no local, né? Você vê ele pessoalmente. Terceira disciplina, História dos Interiores. Essa disciplina foram estudos aos designs, né? Aos artistas e aos designers. Design que eu tô dizendo, aos produtos que carregam algum estilo. Tem alguns produtos que ele carrega o próprio estilo. Então a gente teve também novas tendências, a gente estudou uma forma de novas tendências, os estilos, né, o estilo atual, as vertentes atuais, que são as coisas que estão, de uma forma que ele está se envolvendo dentro da nossa área, né, de design de interiores,
dentro do design, né? Tem essas vertentes virtuais aí que atualmente ela tá ao nosso lado. Vimos os estilos, né? O minimalismo, sustentável e outros mais. Aprendi vários estilos, conheci estilos que eu nem conhecia. É bem bacana porque ele é uma história mesmo do interiores, a gente vendo a história até dos móveis, alguns móveis que ele carrega mesmo o próprio estilo dele, né? Foi bem legal, foi esclarecedor. Luminotécnica e acústica foi uma disciplina onde a gente viu conforto ambiental, forma de transferência de calor, né? Que teve também a carta solar. A carta solar, gente, não é uma carta, tá? É uma fórmula de calcular relacionado ao sol, ao comportamento e outras coisas a mais. A gente teve noções de clima, geometria de isolamento, a natureza do som, né, no caso do ruído ao som, qual a fonte, como controlar essas coisas, normas de propagação e comportamento da onda sonora. Como eu falei pra vocês, essa parte de som e ruído também influencia na nossa audição, então a gente viu sobre isso. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com essas coisas do som em determinados ambientes. No caso, o meu foi uma casa de eventos, então a gente teve que fazer um estudo relacionado a isso, porque eu não posso me preocupar só na parte do som. Dentro da minha casa de eventos eu tenho que me preocupar a hora externa, as pessoas que vão estar ao redor, exatamente. Então tem um estudo sobre isso, porque a gente tem que ter o conforto ambiental, né, o impacto que vai gerar essas pessoas ao redor. Tivemos também os tratamentos acústicos, que no caso da sala de reuniões, escritórios, sala de televendas, cada ambiente ele tem a forma de você tratar as acústicas deles. Então a gente viu as variações de tratamento acústico que tem para determinados ambientes, as opções que existem, né, painéis, forro e outras coisas a mais, né. Os materiais, né, também, como eu estava dizendo a vocês, alguns materiais, tipo alguns materiais que a gente utiliza na cadeira ou na mesa, o tecido, o tapete, como eles trabalham, como eles participam, como eles se aplicam na parte da acústica. A gente viu também sobre a iluminação natural, o conforto, as normas, a teoria das cores. Vocês sabiam que até a iluminação tem a teoria das cores? Apesar de a gente achar que quando fala teoria das cores, só imagina na cor, né? As cores primárias e outras coisas a mais. Mas também temos a teoria da cor relacionada a isso, porque influencia na nossa visão. Então a gente teve um estudo sobre a fisionologia do olho, né, porque a iluminação implica a isso. Vimos também a teoria da luz, achando que só cor tem teoria, não. Tem a teoria da luz, que é sobre o fluxo, a evidência luminosa, a intensidade, a temperatura da cor, gente. A temperatura da cor, que a luz, ela tem essas temperaturas de cor que a gente viu lá, a tabela. O índice de reprodução de cores, que tem essas luzes, os tipos de lâmpadas dos aparelhos, as luminárias. Existem vários tipos de lâmpadas. Por exemplo, tem as lâmpadas que a gente vai utilizar para área residencial, para área comercial, para área pública, área hospitalar. Existe cada iluminação para cada determinados tipos de projeto ou coisas que a gente for desenvolver. Modelagem 3D foi uma disciplina onde a gente fez detalhamentos mobiliários. Sabe, a parte de marcenaria. A gente viu os materiais que a gente utiliza, a parte de marcenaria, os tamanhos que existe de MDF e outras coisas a mais, os tamanhos específicos de determinado produto que tem os mínimos para poder desenvolver o produto. Tipo, se eu quero fazer uma porta de correr, se eu quero fazer um guarda-roupa com um móvel, com a porta de correr, tem um tamanho mínimo que eu posso trabalhar, não pode ser menos que aquilo. Se você for fazer menos, ele pode dar mais problema no futuro. Tem essas coisas que a gente fez um estudo sobre isso. Então a gente desenvolveu alguns móveis, a forma de a gente fazer um projeto executivo, ou seja, utilizamos bastante o AutoCAD, que a gente desenvolver a parte executiva, como a gente representar esse móvel no papel onde eu vou entregar para o marceneiro para ele poder desenvolver, né? Tanto nessa parte do AutoCAD, como no 3D também, que tem, né, as partes que quer ver, né, frontal, lateral, outras coisas a mais. É bastante detalhado, esse é bem detalhado, para você mostrar lá os 2 centímetros, 1 centímetro, quanto eu quero de afastamento da porta de uma para outra, o eixo e blá blá blá. Esse foi bem... esse foi uma disciplina que era com bastante detalhe. Desafios contemporâneos, né, que é uma disciplina em EAD. Como eu falei pra vocês, eu não sou uma pessoa muito chegada quando o ensinamento é em EAD. No caso, como eu estou na faculdade, eu acho que toda disciplina deveria ser, mas hoje em dia tem essa, né, o estudo a gente atualizou, então assim, ainda não me atualizei a isso. Tá? Eu acho que deveria ser tudo lá pessoalmente, mas faz parte da vida. E a disciplina foi Desafios Contemporâneos. Era uma disciplina onde a gente discutia os desafios profissionais recentes, identificar a percepção na sociedade,
né, relacionado a esses desafios que tem no nosso dia a dia aí na nossa profissão, que a gente nem percebe, gente. Na verdade, a gente percebe, mas a gente desconhece. E através desse estudo eu percebi que tem coisas que acontecem ao meu redor, principalmente agora que terminei a faculdade e na prática, na profissão, algumas coisas que eu comecei a perceber que realmente tem, sabe? Não só na profissão de design de interiores, mas profissão em geral. A gente percebe, só que a gente não tem conhecimento daquilo. Então eu vi que tinha empatia, assertividade, algo que acontece sempre nesse mundo profissional, aí que a gente não tem muito conhecimento, a gente vê. Eu já tinha visto essas coisas, né, que tava discutindo lá na faculdade e eu nem percebia, gente. É engraçado, né? A gente tem desafios contemporâneos praticamente diariamente, a gente nem percebe. Então foi uma disciplina que me fez abrir os olhos assim através dos desafios que a gente tem no mundo profissional. Última disciplina é a prática profissional. Prática profissional foi uma disciplina onde a gente fez um estudo sobre o empreendedorismo da nossa profissão, onde a gente viu como a nossa relação do trabalho ao cliente, os tipos de clientes, os tipos de profissionais, profissional, né, eu design de interiores, o tipo de profissionais que vai lidar com a gente, tipo o pessoal que vai executar, o pedreiro, o azulejista, o marceneiro e outras coisas a mais. A gente viu um pouco mais sobre esses profissionais também. Vimos o código de obra, que cada estado tem o seu. Eu vi o código de obra daqui de Salvador, só que cada estado tem o seu código de obra. As etapas do projeto, algumas etapas que a gente tem que desenvolver do projeto para poder passar direitinho para o nosso cliente. O memorial descritivo, a parte onde a gente vai descrever algumas partes da obra, dos materiais que a gente vai utilizar. Os orçamentos, né? Fazendo os nossos orçamentos para poder... Como a gente fazer o orçamento no caso da planilha. Para quem acha que design de interiores é só desenhar, está no mundo da ilusão, né? A gente teve também a parte teórica, né? Que é a parte que a gente vai desenvolver o contrato com o cliente, né? Lá tinha os modelos e cada aluno teve que desenvolver o seu contrato. Tabelas honorárias, como a gente deve cobrar ao cliente, como a gente deve calcular essas coisas. Fizemos também o levantamento cadastral. Vou fazer um projeto, no caso eu fiz o projeto de um quarto, eu peguei o tamanho local, peguei todas as informações que tinha, né? Medi tudo, tomada e outras coisas a mais que tem no ambiente, para poder desenvolver esse quarto. No caso eu fiz o quarto da minha amiga e minha amiga fez o meu. Eu representar de uma forma realmente, incorporei design de interiores 100%, sabe? Cada um teve que apresentar, ter seu argumento, por que desenvolveu aquilo, mostrar quais eram as necessidades do cliente, porque antes de, né, só pegar o tamanho e fazer o projeto, não. Eu peguei os tamanhos, conversei com ela, né, pra ver o que ela queria, quais eram as necessidades dela, o que ela queria que tivesse no quarto, o que ela precisa e tal, né? Nas necessidades a gente capta tudo isso, né? Que a gente faz uma entrevista com o cliente, né? Porque você tem que conhecer o cliente. Porque pra gente fazer um projeto, gente, a gente tem que conhecer o cliente para aquele projeto ter a sua identidade, ter a sua personalidade. Então foi isso que a gente fez nesse do quarto e outras coisas mais que a gente teve que fazer e teve sorteio, outras brincadeiras lá, onde desenvolveu bastante a nossa prática profissional. Foi uma disciplina onde realmente foi a realidade, a professora contando os casos dela, o caso dela sobre o mundo profissional, né, que ela vive, né, a prática profissional dela, contando alguns casos, exemplos, e bem legal. Foi uma disciplina, assim, que mostra realmente a realidade do nosso mundo como design de interior. Bem, gente, foi isso. O vídeo ficou longo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha explicado bem. Lembrando que eu fiz um resumo aí, né? Não contei pra vocês tudo, até porque se eu fosse falar tudo de cada disciplina, o vídeo ia ficar longo. Então, fiz um resumo, né? Como eu falei pra vocês, já concluí a faculdade, né? Mais à frente eu falo um pouco mais pra vocês sobre isso. Clica aqui no card, gente, pra você conhecer, tá? O nossa playlist aí, que tem vídeos relacionados todos a design de interiores, pra você conhecer um pouco mais, né? Que eu sempre vou contando pra vocês, como eu falei pra vocês, eu sempre tive curiosidade de saber um pouco mais sobre a minha faculdade e eu não encontrava muitos vídeos muito específicos assim, então eu comecei a desenvolver. Então, com o tempo, vocês vão deixando aqui nos comentários ideias de vídeos também para eu poder fazer, né? Porque com o tempo a pessoa vai, ainda mais ela que terminou a faculdade, pode ser que com o tempo as ideias sumam, diminuam. Então vocês vão deixando aqui nos comentários o que é que vocês queriam saber um pouco mais sobre essa profissão, no caso relacionado à faculdade. Aí na prática, com o tempo, eu vou postando pra vocês. Lembrando que eu tô falando pra vocês da prática, a prática na faculdade. Com o tempo eu vou falando pra vocês um pouco mais sobre o mundo realmente de design de interiores, né? Agora que eu já terminei a faculdade. Aí se você quer ver um pouco mais na prática, segue lá o meu Instagram, tá? @cabecete15, o Elzi Santos, que lá eu vou compartilhando pra vocês novidades sobre esse mundo de design de interiores, né? Minha profissão.
Siga aí também o Diário da Construção, onde eu conto pra vocês, né, eu tô desenvolvendo a minha casa, então eu e meu noivo, então tem essa relação, né, eu como designer, eu como cliente. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe comentários aqui abaixo, dicas, sugestões, ideias e outras coisas a mais, tá? Sobre design de interiores da faculdade, outras coisas mais que você tiver dúvidas. E tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau!